Olá, leitor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje faz parte de uma playlist que tem algum tempo já que eu tenho me dedicado a gravar vídeos onde eu compartilho as minhas descobertas, as estratégias que têm funcionado comigo para me ajudar a ler mais, a ter não só uma quantidade significativa de leituras durante o ano, mas o reter essas leituras, ter uma consistência depois da leitura e no que eu posso utilizar tudo que eu tô lendo. Eu vou deixar no primeiro comentário essa playlist para que, se você se interessa, para depois você dar uma passadinha por lá e ver os outros vídeos que são relacionados com esse tema. Uma das grandes dificuldades que eu percebi ao longo dessa minha vida literária foi o monólogo que eu tinha interno, uma vozinha que ficava ali à medida que eu ia lendo. Era como se eu dissociasse e tivesse uma outra voz lendo para mim e não eu mesma. A gente aprendeu a ler dessa forma, falando cada sílaba, cada palavra. É natural que quando a gente lê de forma silenciosa, esse processo continue também. Uma das primeiras coisas que eu tenho feito e tem funcionado é ler de uma forma mais ativa, mesmo mentalmente. Para pessoas que têm outros tipos de problemas de cognição, às vezes é difícil você silenciar essa vozinha, não reconhecer a sua própria voz. Faça um exercício. Se você ainda não parou para pensar sobre o que eu tô falando, quando você estiver lendo a sua próxima leitura, escute mentalmente se é a sua voz em primeira pessoa ou se é uma outra voz que está fazendo esse processo de leitura. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, pode parecer loucura. Pensar um pouquinho fora da caixa, você vai entender onde eu quero chegar. A primeira coisa que eu mudei quando eu entendi essa dinâmica foi escutar a minha própria voz. Porque às vezes a gente está no piloto automático e a gente está lendo uma página e aí vem um pensamento na nossa frente e a gente segue no automático lendo aquela página e pensando em uma outra coisa. Assim, existem pessoas que fazem isso. Pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários se acontece isso contigo também, pra eu não me achar louca. É daquelas situações que você, opa, peraí, ainda, eu tô lendo e não lembra nada do que você leu naquele parágrafo por conta disso. E seguindo essa linha, você, além de desligar da vozinha, você vai ler com o dedo te guiando. Nossos olhos são estáveis. É normal a gente ler e esquecer o que a gente acabou de ler. Quando você ler com o dedo te guiando ou com lápis, você está fazendo uma leitura mais ativa. O olho, ele não vê só bloquinhos e você consegue manter uma atenção, geralmente manter uma atenção naqueles textos, naqueles livros que são mais difíceis para você ler. Que mais me ajudou nesse processo foi parar de ler o que eu não gosto. É por isso que eu saí dos hypes, é por isso que eu procuro sempre coisas que ou eu quero aprender ou é do meu gênero conforto. Isso acaba que te ajudando, te fornecendo uma compreensão maior do texto. Eu não tô falando aqui de você não se desafiar, de ler textos um pouco mais complexos, que isso vai te ajudar cognitivamente. Até chegar a esse estágio, até você ter essa compreensão, até você estar um pouco mais maduro nisso, não se force a ler livros mais densos, mais difíceis, porque outras pessoas que você admira tá lendo. Se não vai fazer sentido para você, vai se tornar uma frustração mais para frente. Eu já falei muito, eu bato muito a tecla que você tem que desenvolver esse hábito. Se você quer começar a ler, se você quer ter um volume de leituras, mas de leituras que você vai se recordar, que vai fazer a diferença na tua vida, você tem que usar esse tempo como prioridade. Você tem que agendar um período no teu dia onde você possa ler no mínimo 10 minutos, 15, o intervalo do almoço. É necessário que você faça esse tipo de ajuste no seu dia, para além de treinar o teu cérebro com as ideias, principalmente se for uma leitura que tu não tem um hábito de fazer. Eu não vou longe. Esses dias eu tive uma grande questão, porque eu tô lendo um livro de um clássico, comecei a ler o Proust, e o texto do Proust, para mim, estava sendo, ainda é um pouco, de dificuldade de compreensão. Tive que diversas vezes voltar, reler páginas. Fato é que eu demorei mais de um mês para findar essa leitura, porque eu não queria simplesmente terminar ela. Eu queria aproveitar o máximo dela, ter todas as informações necessárias para eu poder reter o máximo dela. Depois poder entender o que eu melhorei com aquela leitura, do que eu consegui tirar, estruturar um pensamento para trazer aqui a resenha para o canal. E teve um momento que eu considerei desistir dela, porque não estava fluindo. Mas um pouquinho de brio eu insisti e eu me apaixonei pela escrita do autor. Entendi que eu tinha que
ter um hábito, uma rotina. Se eu não tivesse essa rotina, muito provavelmente eu já tinha abandonado a leitura por ser um texto mais truncado, um texto mais difícil, que não é do meu hábito ler. Mas como eu tinha aquele período para ler já agendado e eu tinha que procurar elementos que fizessem sentido, silenciando todas essas vozinhas na minha cabeça, usando o dedo para direcionar a minha leitura, lendo mais em voz alta. Eu tenho aqui um vídeo onde eu falo sobre essa questão de ler em voz alta, mas tudo isso só vai funcionar se você realmente se comprometer com esse processo. À medida que eu entendi isso e fui fazendo resumo, que me ajudou também a lembrar do que eu leio, a reter, é justamente esse fator de fazer resumos, que me ajuda a lembrar, é justamente anotar. Eu anoto tudo, todo o processo. E aí eu pego essas anotações que eu fiz durante a leitura e tento encaixar essas anotações dentro da minha vida, por pesquisa, me aprofundar numa questão que o livro trouxe, que eu nunca tinha escutado falar, citando o exemplo do Proust, palavras, o período, a época em que o livro foi escrito. Então eu fui pesquisar um pouco mais para entender aquele clima todo, aquela história que estava sendo escrita, para entender os subentendidos ali. Nesse processo não é mais sobre quantidade de livros, mas é na qualidade daquela leitura. Claro que dependendo do teu processo, da tua rotina, você vai ler muito mais do que outras pessoas, ou até do que você leu no mesmo período no ano anterior. E, geralmente eu vou pelo lado, o que eu quero dessa leitura? A minha estratégia hoje é justamente tentar lembrar de tudo que essas leituras trazem para mim, me entregam. É um jeito de desenvolver um pouco mais a minha cognição, treinar a minha mente para ser mais rápida, para assimilar isso. Então é um processo que eu sei que demanda muita energia, muita concentração, e é justamente disso que eu estou em busca. Tem me ajudado, que eu estou conseguindo ver resultados à medida que eu vou utilizando essas estratégias que eu trago aqui para o canal. Por isso eu decidi criar essa playlist para dividir com outras pessoas que talvez tenham a mesma percepção que eu estou tendo, talvez tenham uma dificuldade. São dicas que têm me ajudado nesse processo. Eu espero de coração que te ajude também. Então deixa aqui nos comentários se você está gostando de acompanhar essa playlist, se gosta desse tipo de conteúdo que eu trago para cá, se eu continuo trazendo, dividindo aqui essas estratégias que vem me ajudando bastante, essas dicas que têm sido efetivas para mim, se você está gostando. Então deixa aqui, é muito importante para mim saber a tua opinião, entender se eu tô no caminho certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você não é inscrito no canal, eu te convido a participar dessa comunidade. Eu espero você nos próximos vídeos do canal.